Nesse vídeo eu quero trazer para ti algo que, se tu conseguir entender, né, da forma como eu percebi que já estava meio que fazendo, tem um potencial enorme de fazer o teu negócio vender mais e melhor, que é o meu propósito aqui, que é a minha intenção, tanto nos conteúdos que eu compartilho quanto nas soluções que eu entrego para os meus clientes. Esse vídeo ele tem três fontes de inspiração não, né? Mas ele tem três fontes de motivação, né? São dois vídeos do Jonas Castro que eu assisti. Ele tem um canal aqui no YouTube, né? Onde ele fala muito com empreendedores que são empreendedor solo. Agora ele mudou um pouco o posicionamento. Ele fala em empreender em paz, mas ele fala bastante sobre pessoas que têm um negócio e querem trabalhar com sozinho ou com poucas pessoas ali, enfim. E ele trouxe dois vídeos que eu me identifiquei muito porque eram coisas que eu estava fazendo já. E no segundo vídeo, né? Um vídeo era algo que eu já meio que estava fazendo, e no outro vídeo que ele trouxe, ele fala sobre mini cursos, escola nichada, né? Que são produtos que formam lá uma escada de valor, né? Que é o que ele traz num dos vídeos que me fizeram prestar atenção nisso com maior riqueza de detalhe. E o terceiro motivo, né? O terceiro motivador a me fazer esse vídeo foi, ao olhar esse vídeo dele, esses dois vídeos dele, foi perceber que eu já mais ou menos estou seguindo nessa linha. O vídeo dele me ajudou a organizar melhor isso, né? Inclusive, se chegar até ele, Jonas, muito obrigado, tu tem me ajudado bastante com seus conteúdos. Uh, e aí eu disse assim, cara, como eu tenho algumas pessoas que acompanham o meu canal aqui também, que são empreendedores que trabalham ou sozinho ou com pouca equipe e talvez estejam querendo acumular, formar uma equipe e tudo mais, enfim. E como eu trabalho muito nessa questão assim de marketing e de vendas e com uma visão ali para negócios, eu disse assim, poxa, eu acho que dividir essa questão, essa opinião com um exemplo prático vai ser muito bom para a galera que for assistir esse conteúdo, né? Então eu quero trazer para ti aqui, e aí eu vou ser obrigado, tá, a usar o meu exemplo, né? A usar as minhas soluções como exemplo, porque, como eu já falei em outro conteúdo que eu tenho aqui, né? A gente, independente do que você faz, a gente tem dois canais de aquisição de clientes. A gente tem o canal de prospecção ativa, onde a gente vai atrás do cliente de alguma forma, e a gente tem o canal de abordagem, de aquisição fria, né? Que é. Por que eu usei aspas? Porque, vamos lá. Eu estou gravando esse conteúdo aqui, de repente alguém acha interessante a minha forma, vocês acompanham outros vídeos meus, e aí entra em contato para tentar me contratar, para querer que eu preste uma consultoria para vocês, enfim, alguma coisa. Eu não liguei para ti, né? Mas eu fiz esse conteúdo e aí desse conteúdo tu veio até mim. Então é uma forma de prospecção, porém é um pouco mais fria. Ou sei lá, eu invisto em anúncios em redes sociais ou até mesmo aqui no YouTube, e você viu um anúncio e vem até mim. Alguém fala de mim para ti e tu vem até mim. Então são as duas fontes de aquisição, aquela em que você efetivamente vai atrás de conseguir o teu cliente, e aquela em que você faz algum movimento, mas que chame a atenção do cliente para que ele venha. Ponto. E por que eu quero dizer isso? Porque teve um outro vídeo que eu fiz aqui no meu canal, até foi antes de eu assistir esses vídeos lá do Jonas, onde eu falava sobre como que tu consegue fazer para vender mais, né, para aumentar o teu faturamento com algumas soluções menores. O Jonas fala muito sobre escada de valor num desses vídeos, né, que é mais ou menos a ideia que eu defendo, que não é aquela coisa do criar um e-bookzinho ali e entregar um e-book como o Isca, sabe, e fazer um curso e tal. E aí a ideia dele do mini curso me abriu também um outro foco de luz, que eu até nem quero trazer aqui exatamente nesse vídeo, mas posso trazer num futuro conteúdo também. Mas o que ele falou é exatamente o que eu defendi nesse meu vídeo que eu citei agora há pouco, que é aquela história. Só que quando eu fiz o vídeo, eu fiz num viés de funil de vendas, né?
de prospecção e reunião de qualificação para que tu não perca a oportunidade de fechar uma venda, para que tu não perca a oportunidade de perder esse cliente. Só que a forma como ele trouxe me fez trazer esse vídeo para desenhar de uma forma um pouco diferente o que eu quero dizer aqui, tá? Que é o seguinte, tá? Ele tem lá no vídeo que se você for ver, ele tem lá uma escada de valor, como ele definiu, que ele tem alguns produtos de menor, como é que eu posso dizer? Produtos com menos, de aquisição mais barata em termos de preço, né, com uma barreira de entrada menor, era essa a expressão que eu queria encontrar. Ele tem algumas soluções com barreira de entrada menor, ele tem lá um produto principal e ele tem lá alguns outros produtos com um ticket um pouco maior e tal. O Elton Luiz também, que foi o primeiro cara que eu comecei a acompanhar nessa questão assim de empreender solo e tal. O Elton Luiz fala muito de one person business. Ele tinha muitos conteúdos, ele ainda tem, óbvio, ele não tirou os conteúdos do ar. Ele tem muitos conteúdos que ele fala também de algo nesse sentido, né? E aí, vamos lá, eu e o meu caderninho, né? Para que você tenha essa escada de valor, para que você consiga não deixar um cliente sair sem você conseguir vender algo para ele. E aí, assim, parênteses, tá? Não se trata aqui de simplesmente pegar o dinheiro do cliente. Você tem que ter interesse genuíno em ajudar essa pessoa e você tem que entregar uma solução que realmente ajude ele com algum problema. Isso eu também falo nesse outro vídeo lá que eu falo sobre como aumentar as suas vendas, mas eu quero trazer de novo dessa forma, com esse viés assim de entrega de solução. E eu vou ter que me usar como exemplo, como eu disse, porque é a melhor forma que eu tenho para poder falar com propriedade, tá? E aí eu usei as duas fontes, né, de aquisição e de chegada de cliente. Por quê? Porque quando eu prospecto um cliente, quando eu de forma ativa ligo para um cliente, mando uma mensagem no LinkedIn, eu estou atrás do cliente para oferecer o meu serviço de consultoria, tá? E aí, usando o exemplo da minha frente de consultoria, um exemplo para quem presta serviços que pode ir atrás do cliente, que pode prospectar clientes, tá? Então eu vou trazer a minha consultoria como exemplo. Quando eu consigo levar o meu lead para uma reunião de qualificação, na reunião de qualificação eu faço toda uma investigação da situação atual dele, até para entender mais sobre as dores dele e saber se eu tenho a solução para entregar para ele. E nessa qualificação eu procuro entender com profundidade se esse cliente ele tem o perfil para o meu produto principal, né? Daí a importância de tu ter outras soluções, de tu ter soluções diversas que resolvam o problema do cliente de alguma forma. E aí, vamos lá, exemplo, tá? Eu tenho a minha consultoria em alavancagem de vendas. Hoje é o meu produto principal, tá? Mas eu tenho o PA30, que é o meu planejamento estratégico, né? Que tu tem lá, define um plano de ação em até 30 dias para os próximos 3 meses, tá? Ele é um produto um pouco mais atrás da consultoria em alavancagem de vendas. E dentro do próprio PA30, eu posso entregar para o cliente algumas das oficinas do PA30 que vão solucionar parcialmente alguma coisa do problema dele. Então, por que a importância de fazer uma boa investigação? Né? Eu chamo de qualificação, porque tu está qualificando o cliente e se qualificando também para entregar a solução para ele. É importante fazer isso porque nessa reunião, nessa conversa com o teu cliente, se tu não quiser chamar de reunião, nessa conversa com esse teu potencial cliente, tu vai identificar se ele tem a dor que tu consegue resolver, ou seja, se tu é a pessoa certa para ajudar ele, tu vai entender o tamanho da dor dele e tu vai entender as condições que ele tem para resolver essa dor. Porque óbvio, toda empresa, todo cliente, todo negócio quer vender mais.
Então, seria meio que óbvio chegar e dizer assim, não, beleza, consultoria em alavancagem de vendas, toda empresa vai contratar. Mas daqui a pouco o cliente, ele não está no momento de já partir para um programa mais robusto de alavancagem de vendas, ou ele não está com a condição financeira para resolver isso. Daí a importância de fazer uma boa conversa de investigação, né? Porque a ideia da escada de valor, para quem trabalha só com o digital, por exemplo, vamos supor que eu só fizesse conteúdos aqui para o YouTube, tá? Se eu só fizesse conteúdos aqui para o YouTube, eu teria que ter mini cursos, que é uma das coisas que o Jonas falou. Porque o mini curso, ele resolve uma situação específica. Ele vai resolver um problema específico que já vai ajudar o teu potencial cliente de alguma forma, e aí assim ele pode ir, se ele quiser continuar contigo, ele vai lá e vai seguir contigo com algumas outras coisas. No meu caso, né, e aí por isso que eu estou trazendo o exemplo do prestador de serviço, né? No meu caso, o prestador de serviço que prospecta clientes, né, no meu caso, que é o meu exemplo, daqui a pouco o cara realmente ele quer a consultoria de alavancagem, mas ele daqui a pouco não tem a possibilidade de investir nesse programa. Então, eu posso pensar num PA30, que é um programa mais de planejamento estratégico, que dura 30 dias, né? Às vezes até menos, mas em até 30 dias. Daqui a pouco, se o cara não tem a condição nem de investir no PA30, poxa, vou entregar um SPC para ele, né? Que é o início do PA30. Então, se tu não tem essas soluções diversas, tu começa a pensar a partir desse vídeo aqui em soluções que tu pode entregar, em soluções que tu pode criar. Pega o teu produto ou serviço, tá? De novo, eu sou uma pessoa que trabalho com serviços, então eu tenho mais propriedade para falar de serviço, eu consigo ajudar melhor empresas de serviço. Claro que eu consigo ajudar empresas de produto, mas eu tenho mais propriedade com a questão de serviço. Então eu vou usar muito exemplo de serviço, tá? Mas enfim, pensa, se tu já não tem essa solução, pensa como que tu pode ter uma solução um pouco menor, mas que resolve o problema do teu cliente de certa forma. Vamos lá, falando em produto, talvez não seja o melhor exemplo, mas foi o exemplo que eu pensei agora. Empresas de smartphone, né? Com exceção da Apple, que a Apple é outra prateleira, mas vamos lá, Samsung, Motorola, Xiaomi, por que eles têm várias categorias de produto? Eles têm a linha intermediária, a linha avançada, agora a gente tem a linha iniciante, a linha básica, temos a linha intermediária, temos o intermediário premium e depois nós temos o smartphone mais premium, para resolver vários tipos de soluções, para resolver vários tipos de problemas, na verdade, né? Para ter vários tipos de soluções. Então, se tu tem um serviço que tu presta, dá uma olhada se tu consegue, e eu tenho certeza que tu consegue, tá? Criar alguma solução menor, mas que ajude o teu cliente de alguma forma, tá? E aí, agora, trazendo para uma outra frente, aí eu vou dar um outro exemplo, também baseado nas soluções que eu entrego. Eu atuo na frente de coaching também, tá? Eu presto, eu tenho meu serviço de processo de coaching para empresários e empreendedores. O processo de coaching, ele é um outro tipo de solução diferente da consultoria, tá? Mas o processo de coaching eu não ligo para as pessoas para oferecer. Daqui a pouco, por um conteúdo ou outro, por uma conversa ou outra, a pessoa ela vê que, poxa, esse cara entende de desenvolvimento pessoal. Será que ele consegue me ajudar? E a pessoa vem e me procura, né? Ou sei lá, em grupos de networking, a gente está falando sobre várias coisas. Aconteceu essa semana comigo. Em grupo de network a gente estava falando de alguns assuntos ali referente a dopamina, desenvolvimento pessoal, neurociência, e eu fui lá e dividi com as pessoas algumas opiniões, algum conhecimento, algumas coisas, algumas sugestões, e veio um colega lá do grupo me procurar. E aí o que acontece, tá? Dentro da minha solução de desenvolvimento e de performance para empreendedores e empresários, eu tenho o processo de coaching, que é o meu acompanhamento mais longo, mas, por exemplo, eu tenho formação em análise e mapeamento de perfil comportamental. Eu tenho eu tenho formação em sabotadores. Eu posso entregar
para esse cliente, se ele não tiver no momento ou nas condições de fazer todo um processo de coaching, eu posso entregar para ele, dentro do próprio processo de coaching, tá? Eu posso entregar um processo mais robusto ou um processo um pouco mais enxuto para resolver uma questão mais emergencial. Mas se nenhuma dessas duas possibilidades a pessoa puder, eu tenho a análise e o mapeamento de perfil comportamental. Eu tenho a minha formação em sabotadores. Eu posso entregar essa solução para essas pessoas só para que eles consigam ter lá uma coisa que eu defendo muito, que é o autoconhecimento. Então, vamos lá. Eu desenhei, inclusive, o AP por causa disso. Então, vamos lá. Tu veio até mim porque tu quer um processo de coaching. Na conversa, eu descubro que tu não tem a condição financeira ou que tu não tem o perfil para um processo inteiro, tu não quer um processo inteiro. Eu posso tentar te entregar um processo menor, um processo de menor durabilidade ali, mas que tem já o desenhado para que tu consiga resolver uma parte parcial do teu problema. Mas tu também não é isso que tu quer. Cara, beleza, eu tenho uma solução menor ali que vai te trazer clareza, vai te trazer luz para o teu autoconhecimento de forma mais profunda, o que vai te ajudar a tomar melhores decisões nos próximos movimentos que tu for fazer. Então eu tenho essa escada de valor também nos meus serviços de coaching. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não tenho infoprodutos. Eu não tenho mini curso, eu não tenho mentoria, eu não tenho um curso mais... Eu não tenho infoprodutos. Por enquanto, nesse momento, eu não tenho. Não sei se terei, mas daqui a pouco, se tu já tem esse perfil de ter um infoproduto, se tu já tem alguma coisa de infoproduto criada, tu também pode pensar nessa ideia de mini curso, que eu achei excelente a ideia no vídeo do Jonas lá, de mini cursos, né? Eu até comecei a rascunhar, não sei se eu vou ter mini curso amanhã ou depois, mas eu comecei a olhar para isso de uma forma um pouco diferente. Por quê? Porque são soluções menores que resolvem, de certa forma, o problema do teu potencial cliente e tu ajuda essa pessoa. Tu não perde esse cliente, tu não perde essa venda, tu tem mais uma chance de continuar mostrando o teu valor para essa pessoa, para que amanhã ou depois ela continue te acompanhando, querendo adquirir mais coisas de ti. Então é importantíssimo isso, sabe? Tu ter esse leque de opções. E de novo, se tu tem um negócio que vende produto, pensa, sei lá, um lote menor de um determinado produto, um produto similar, que não é a mesma coisa, mas que também ajuda de uma determinada forma a resolver um determinado problema. De novo, o universo dos produtos eu não domino muito bem, mas eu sei que dá, eu acredito que dá. Até mesmo uma solução de serviço para um produto. Poxa, eu quero um produto e eu não sei, eu tô divagando aqui, tá? Eu tenho um produto e a pessoa não tem dinheiro para comprar esse produto, ou de repente esse produto é demais para o que ela quer. Tá, daqui a pouco eu posso encontrar um serviço que resolva isso. Não sei. Põe a cabeça para pensar, ou de repente manda uma mensagem aqui que a gente conversa. Mas é possível tu pensar nisso e isso vai te trazer um potencial de aumento de vendas muito grande. Se tu entender isso, se tu conseguir desenhar isso, eu tenho certeza que tu vai ter um potencial muito grande de aumentar o teu faturamento. E aí, pensando nisso, eu vou deixar aqui no final desse vídeo, vai estar nesse canto ou nesse canto, nunca sei, esse vídeo que eu falei para ti sobre aumentar o teu faturamento, tá? Vou deixar aqui para que tu consiga assistir esse vídeo também, entenda um pouco mais do que eu estou falando, porque nele eu falo sobre um checklist, né, de coisas que tu precisa ter para que isso dê certo, para que essa tática dê certo. E se tu juntar o que eu trouxe agora nesse vídeo com o que eu falo no vídeo que eu estou falando, o que eu falo no vídeo que eu estou falando ficou muito feio, né? Mas o que eu falo no vídeo que eu estou mencionando, eu tenho certeza de que o teu negócio ele vai aumentar o faturamento significativamente, tá? Experimenta fazer isso e volta aqui para compartilhar e me contar, beleza? Um forte abraço, bons negócios e muito sucesso!